Nunca imaginei que a mulher que um dia disse que me amava fosse se transformar em algo tão tóxico, tão cruel, que invadiria minha casa como se fosse dona, apenas para me fazer pagar por um passado que eu já tinha enterrado. Mas no fundo, isso não foi o pior foi ver que no meio de toda essa loucura, minha própria família se afastava ainda mais de mim, como se eu fosse a causa de todos os problemas. Tudo isso enquanto minha irmã gêmea, aquela que parecia ter nascido para roubar tudo que eu tinha, era a preferida deles. Eu cresci com a sensação constante de que nunca seria boa o suficiente. Minha mãe sempre dizia que minha irmã era a joia da família, bonita, inteligente, perfeita. E eu era só o lixo que ela jogava no canto da casa, ignorando minhas conquistas, meus esforços, minhas lágrimas. Cresci ouvindo que eu não passava de uma fracassada, que nunca chegaria a lugar nenhum. E olha que por dentro, eu lutava com unhas e dentes para mostrar que podia ser diferente, que podia vencer. Foi exatamente isso que aconteceu quando consegui meu emprego dos sonhos, aquela promoção que parecia ser a redenção de tudo, anos de esforço finalmente dando frutos. Mas claro, nem mesmo isso serviu para mudar a opinião da minha família. Eles preferiam comemorar com minha irmã, a quem davam apoio e elogios, mesmo quando ela falhava miseravelmente. Minha ex, a Mariana, entrou na minha vida nesse momento. Ela era minha fuga, meu porto seguro. Ou pelo menos foi assim que eu a vi no começo. Mariana parecia me entender, me apoiar, me fazer sentir viva. Mas como tudo que é bom demais, também tinha um lado sombrio que eu não enxergava. O que aconteceu depois foi uma espiral de mentiras, traições e manipulações. Mariana, que deveria estar ao meu lado, me usou como escada para subir na vida, me sabotou quando percebi que ela não tinha intenção de ficar comigo. E o pior, quando terminei tudo, achei que o pesadelo tinha acabado. Mas não, ela não desistiu. Invadiu minha casa numa madrugada fria, vestida de raiva e vingança. Quando ouvi o barulho no corredor, meu coração congelou. O sistema de segurança disparou, trancando todas as portas e ativando as câmeras. Mariana, desesperada, ficou presa no banheiro, a única sala que não tinha saída pela qual ela pudesse fugir. Lá estava ela, jogada no chão, os olhos vermelhos de choro e fúria. O sistema que eu mesmo tinha instalado para proteger meu espaço virou uma armadilha contra ela, e contra mim. Porque naquele instante, percebi que tudo estava longe de ser só uma questão de segurança. Era um jogo sujo, uma batalha onde eu não sabia mais quem era o inimigo. Enquanto a polícia chegava e eu tentava explicar o que acontecia, minha irmã ligava para minha mãe, contando versões distorcidas dos fatos, dizendo que eu estava louca, que era perigosa. E minha mãe, a mulher que me rejeitou tantas vezes, acreditava nela. Como sempre. Fiquei sozinha, isolada, com medo. O peso da rejeição esmagava meu peito, enquanto via minha vida desmoronar aos poucos. Mas não, eu não ia deixar que aquela história terminasse assim. Não seria eu a vítima indefesa para sempre. Aquele momento de escuridão, de dor, seria o começo da minha reconstrução. A partir dali, eu decidi que ia lutar por mim, pela minha verdade, e pelo direito de finalmente ser feliz, mesmo que para isso eu tivesse que destruir todas as mentiras e máscaras que me cercavam. Depois que a polícia levou Mariana dali, trancada no banheiro da minha casa como um animal acuado, pensei que pelo menos esse inferno ia começar a se apagar. Mas não, a guerra só estava começando, e a batalha mais cruel não era contra ela, era contra minha própria família, contra tudo que eu julgava ser o meu porto seguro. Minha mãe não atendeu minhas ligações. Meu pai evitava meu olhar. E minha irmã, aquela que sempre teve tudo, começou a aparecer mais e mais ao lado deles, com sorrisos falsos e olhares que queimavam minha pele de tão frios. Eles tinham escolhido o lado dela. De novo. Dias depois, na reunião de família mais tensa da minha vida, ouvi de novo o que já doía no peito há anos. Você não sabe se controlar, você sempre arruma confusão. É melhor ficar longe. As palavras cortavam como lâminas finas, mas era a rejeição que me matava por dentro. E ali, naquela sala cheia de rostos que deveriam me proteger, eu percebi que minha irmã era o fantasma que assombrava minha vida. Ela não apenas roubava minha família, ela destruía minha identidade. Foi quando a Mariana, mesmo presa naquela armadilha, tentou me atingir da forma mais cruel possível. Espalhou mentiras dizendo que eu estava mentalmente instável, que eu mesma havia armado tudo para parecer a vítima. Até minha mãe começou a duvidar de mim. Eu me sentia afundar num buraco negro, cercada de sombras que me sussurravam que eu nunca seria suficiente, que tudo era minha culpa. Naquele momento, tudo parecia perdido. Mas não, não para mim. Numa noite em que a tristeza me engolia, eu sentei no chão do meu quarto, os olhos inchados, o coração feito pedaços. Peguei um papel e comecei a escrever. Escrevi tudo o que sentia, todas as injustiças, todas as traições, todo o amor que tinha me destruído. Foi a minha terapia, a minha arma, a minha redenção. A partir dali, comecei a reconstruir não para agradar ninguém, não para provar nada para minha família, mas para mim mesma. Mudei meu ambiente.
tirei da minha casa tudo que me lembrava daquele passado doloroso. Comecei a cuidar do meu corpo, do meu espírito. Me reconectei com quem eu era antes da rejeição, da dor, da manipulação. E a cada dia mais forte, mais inteira, mais pronta para enfrentar o que viesse. Porque a verdade é essa, não importa quantas vezes você caia, o que importa é levantar. E eu estava decidida a levantar. Mas a Mariana não ia desistir tão fácil. Alguns dias depois, uma mensagem anônima chegou no meu celular. Era uma foto do banheiro da minha casa, o mesmo em que ela ficou presa. E uma frase que congelou meu sangue. Você acha que ganhou, mas isso é só o começo. O medo tentou me dominar, mas agora eu sabia, era a hora de virar o jogo. Aquela mensagem era uma punhalada. Não só pelo que dizia, mas porque mostrou que por mais que eu tivesse me reerguido, Mariana ainda tinha uma arma poderosa contra mim, o medo. Eu podia até me reconstruir por dentro, mas o medo dela me seguia como uma sombra insistente, ameaçando apagar a luz que eu tentava reacender. A primeira reação foi trancar todas as portas, reforçar o sistema de segurança, mudar as rotinas. Mas a verdade é que no fundo, o problema não era a segurança da minha casa, era a insegurança que ela tinha plantado em mim. A dúvida de que, mesmo longe, Mariana ainda controlava parte da minha vida. Decidi que não podia mais fugir, precisava enfrentá-la. Precisava tirar essa mulher do centro do meu universo e me colocar lá no lugar dela. Era o que eu merecia. Comecei a investigar. Vasculhei redes sociais, falei com pessoas que conhecíamos em comum, até com antigos amigos dela que tinham visto as mudanças repentinas no comportamento da Mariana depois da nossa separação. Descobri que ela não só queria me derrubar, mas estava tentando se infiltrar na minha vida profissional, espalhando calúnias para minar minha reputação. Era uma guerra. E a arma dela era a mentira. Mas eu também tinha armas. A verdade, a minha história, a minha força. Num encontro inesperado, achei alguém disposto a ajudar, um ex-colega de Mariana que sabia de coisas que poderiam mudar tudo. Ele me contou que Mariana andava dizendo que eu era instável, que eu havia feito planos para manipular ela e minha família. Uma loucura. Uma distorção tão grande que só poderia ter um objetivo: me destruir. A cada palavra que eu ouvia, sentia a raiva crescer dentro de mim, uma chama ardente que queimava o que restava de medo. Eu não seria mais a vítima. Não deixaria ela usar meu passado, minha dor, para apagar minha vida. Mariana parecia invencível, mas sua teia de mentiras começou a desmoronar. Consegui juntar provas, prints de conversas, testemunhos de quem viu a verdade, e preparei um arsenal para me defender de cada calúnia. Foi aí que minha irmã gêmea reapareceu, aquela que sempre teve tudo, a preferida da família, a joia que minha mãe carregava no peito. Ela veio com o discurso ensaiado, tentando me convencer a desistir, dizendo que era melhor para todos se eu parasse com essa loucura, que só ia fazer as coisas piorarem. E para minha surpresa, dessa vez não senti medo ou culpa. Senti nojo. Não era a irmã que eu conheci na infância. Era uma aliada da Mariana, uma peça da sabotagem que me tentava destruir há anos. O desprezo nos olhos dela dizia tudo. Eu nunca seria parte daquela família, nunca seria a filha, a irmã, a mulher que eles queriam. Mas eu estava pronta para me libertar dessas correntes. Comecei a me afastar daquele ciclo tóxico. Não era fácil, porque ainda sentia a falta do que poderia ter sido, uma família que me amasse e uma irmã que me apoiasse. Mas o preço de ficar ali era maior do que a dor da separação. Minha reconstrução passou a ser diária, constante, uma batalha entre a minha vontade de seguir em frente e os fantasmas do passado que teimavam em voltar. Até que, numa manhã cinzenta, recebi um telefonema que mudou tudo. A voz do outro lado era firme, séria. Uma delegada da polícia me informava que Mariana havia sido presa, envolvida num esquema de fraude que ela tentava ocultar, e que eu, sem saber, estava no centro daquele caso. O choque me tomou por inteiro. A mulher que tentou destruir minha vida agora estava pagando o preço por seus crimes. Mas apesar da justiça começando a ser feita, eu ainda sentia o eco da traição e da rejeição reverberando em mim. Minha família continuava na mesma, se fechando em si mesma, negando a verdade, escolhendo o silêncio e a rejeição como resposta. Foi então que entendi, a verdadeira batalha não era contra Mariana ou contra eles, era contra mim mesma. Contra as cicatrizes que aquela história tinha deixado. E eu decidi que não permitiria mais que essas feridas me definissem. Por isso, comecei a escrever este relato, a abrir minha vida para quem pudesse entender a dor de ser rejeitada por quem mais se ama, mas também a força que nasce da superação. Ainda não acabou, porque na minha vida, depois da tempestade, sempre vem o inesperado. A prisão de Mariana parecia ser o fim da linha, a redenção que eu tanto esperei, a justiça finalmente sendo feita.
Mas no fundo, algo me dizia que aquela história ainda tinha capítulos que eu não podia sequer imaginar. Porque quando você vive um pesadelo desses, aprende rápido que a verdade nunca é tão simples quanto parece. Depois da notícia da prisão, eu senti um alívio momentâneo, um suspiro que parecia anunciar o fim da tempestade. Mas a paz durou pouco. Minha irmã gêmea, com aquela expressão que eu comecei a reconhecer como a máscara definitiva da traição, voltou a aparecer. Só que dessa vez de um jeito diferente. Não mais a irmã que me ignorava, mas a parceira silenciosa de um jogo ainda mais cruel. Eu comecei a notar coisas estranhas, objetos desaparecendo da minha casa, mensagens apagadas do meu celular, até seguranças no trabalho me observando com um olhar que misturava desprezo e desconfiança. Alguém estava plantando dúvidas, plantando medo. Minha ex já não precisava estar por perto para que eu sentisse o veneno. Ela tinha deixado um legado, uma rede de mentiras que minha irmã agora manejava com a frieza de quem quer me ver destruída. E eu sentia a solidão esmagando meu peito, porque mesmo as poucas pessoas em quem eu confiava começaram a se afastar, contaminadas por essa atmosfera tóxica. Mas não, eu não estava disposta a ser tragada por isso. Eu tinha aprendido a me defender, a ser minha própria fortaleza, e decidi que o próximo passo era dar a volta por cima, provar para todos, principalmente para mim mesma, que eu era mais do que a rejeição, mais do que as mentiras, mais do que a sombra da minha irmã. Comecei a me envolver em projetos novos, a abrir portas que nem sabia que existiam. Encontrei amigos verdadeiros, pessoas que não julgavam minha história, que me aceitavam como eu era com todas as cicatrizes. E pouco a pouco, aquela mulher quebrada começou a se transformar em alguém que eu não reconhecia, mas que gostava de ser. Até que numa noite, recebi uma ligação inesperada. A voz era familiar, rouca e carregada de emoção. Eu preciso falar com você. É urgente. Era Mariana. O choque foi tão grande que eu quase desliguei. Como alguém que me feriu tanto poderia agora procurar minha ajuda? A dúvida me consumia, mas algo dentro de mim dizia que talvez fosse hora de ouvir. Mariana começou a falar, contou sobre os meses na prisão, sobre o quanto ela se perdeu, sobre o que sentiu ao perceber que me tinha destruído, e no fim, tinha perdido tudo. Por um momento, aquela mulher fria se desfez em lágrimas. E eu, contra tudo que eu era, senti uma pontada de compaixão. Mas a dúvida persistia. Seria isso uma armadilha? Uma última tentativa de me manipular? Ou uma verdadeira busca por redenção? Minha cabeça fervilhava com perguntas, medo e esperança misturados. E eu sabia que minha resposta poderia mudar tudo. Naquele instante, enquanto segurava o telefone, percebi que a vida me tinha colocado numa encruzilhada. Eu podia escolher continuar carregando o passado, o rancor, a dor, ou abrir uma porta para algo novo, mesmo que incerto. E então, decidi que a resposta não estava na Mariana, mas em mim. Eu precisava decidir quem eu queria ser, qual história eu queria contar. Aquela ligação da Mariana tinha reaberto uma ferida que eu jurei estar cicatrizada. Durante dias, meu pensamento foi um turbilhão, uma tempestade de lembranças, medos e dúvidas que ameaçavam me afundar novamente. Será que ela realmente queria mudar? Ou era só mais uma jogada para me controlar? Como eu poderia confiar nela depois de tudo? Meu coração me dizia para fechar a porta de vez, mas uma parte de mim ainda buscava respostas, queria entender, precisava de algum tipo de fechamento. Foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Aceitei vê-la pessoalmente. Encontrei Mariana num café discreto, um lugar longe das câmeras, longe das fofocas. Quando a vi, não pude deixar de notar o quanto ela parecia quebrada. Os olhos cansados, a voz embargada. Tudo ali denunciava alguém que tinha perdido o controle da própria vida. Ela pediu desculpas. Não aquelas desculpas vazias que a gente ouve quando não querem assumir a responsabilidade, mas um pedido sincero, feito com dor e arrependimento genuíno. Falou sobre como me invejava, como me odiava por eu ser forte quando ela mesma estava afundada em seus próprios demônios. Admitiu que tentou destruir tudo que eu tinha porque estava com medo de perder, medo de ficar sozinha. E no fundo, aquele momento me quebrou. Porque por trás daquela mulher que me machucou tanto, havia alguém tão perdida quanto eu, lutando para sobreviver. Mas a questão não era só perdoar, era reconstruir. Eu sabia que o caminho seria longo, doloroso e incerto. Porque perdão não é esquecer, não é voltar atrás. É aprender a conviver com a dor e decidir não deixar que ela defina o futuro. Voltei para casa com uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, sentir que havia alguma luz naquela história me deu forças para seguir em frente. Por outro, sabia que minha família ainda estava lá, firme na rejeição, pronta para me empurrar para baixo. E foi exatamente isso que aconteceu. Minha mãe, numa reunião familiar, deu um ultimato. Ou você para com essa loucura de querer reatar com a Mariana e aceita que sua irmã é a preferida, ou você está fora da nossa vida. Aquela frase me atingiu como um soco no estômago. Eles tinham escolhido, mais uma vez, o caminho mais fácil, o da mentira, da rejeição, da divisão.
mas eu já não era aquela pessoa que se curvava diante do desprezo. Eu erguei a cabeça e respondi com toda a força que tinha. Se o amor de vocês depende de excluir quem eu sou, então prefiro estar sozinha. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer palavra, e naquele momento, percebi que minha verdadeira reconstrução não era só emocional. Era também um corte definitivo com tudo que me fazia mal, fosse Mariana, fosse minha família, fosse meu próprio medo. A vida me ensinou da pior maneira, que nem todas as pessoas que amamos nos amam de volta, que nem sempre a justiça é rápida ou clara, que às vezes a gente precisa se reinventar do zero, mesmo quando tudo parece perdido. E apesar de tudo, eu estava pronta para isso. Mas o destino, como sempre, gosta de pregar peças. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada, uma carta lacrada sem remetente, com um aviso simples e assustador. Nem tudo está como você pensa. Olhe para dentro da sua casa. O medo voltou a me congelar, mas agora ele vinha acompanhado de uma certeza e a batalha ainda não tinha acabado. Havia segredos, armadilhas, e talvez uma traição maior do que eu podia imaginar, e eu estava pronta para descobrir. A carta lacrada parecia um fantasma do passado, uma mensagem sombria que me arrancava do sono e me jogava de volta na escuridão onde eu jurei jamais voltar. Não tinha remetente, não tinha pistas, só um aviso que queimava na minha mente. Nem tudo está como você pensa. Olhe para dentro da sua casa. Por dentro, eu sentia que algo estava podre, mas a dúvida, aquela maldita dúvida, me corroía. Eu já tinha me reconstruído do caos, achava que a tempestade tinha passado. Mas agora a sensação era de que uma nova batalha começava, e o inimigo podia estar muito mais perto do que eu imaginava. Resolvi investigar. Cada canto da minha casa virou um campo minado. Cada objeto, cada sombra parecia esconder segredos que eu ainda não via. Revirei tudo, do porão ao sótão, procurando por pistas, por qualquer sinal de que alguém estava mexendo nas minhas coisas ou me espionando. Foi quando achei o primeiro indício, um pequeno dispositivo eletrônico escondido atrás da caixa do sistema de segurança. Uma espécie de rastreador, alguém tinha instalado para monitorar meus passos. Meu coração acelerou, o medo tomou conta, mas a raiva veio em seguida, forte e impiedosa. Quem estava atrás de mim? Quem queria me controlar ainda mais depois de tudo? Minha suspeita não demorou a cair sobre a minha irmã gêmea. Aquela mulher que me roubou a família, que se aliou a Mariana para destruir minha reputação, agora parecia estar espionando minha vida como se fosse uma sombra invisível. Mas eu precisava de provas. Passei dias coletando evidências, armando uma rede para flagrá-la em flagrante. Usei câmeras e interceptações, até contratei um investigador particular para me ajudar. E quando achei que tinha conseguido algo, o golpe veio de onde eu menos esperava. Minha irmã apareceu na minha porta, sorrindo como se fosse a rainha do mundo, com uma desculpa ensaiada. Queria conversar, queria se explicar, queria reconciliar. Mas eu já não era mais aquela garota que se deixava enganar. Abri a porta e fechei atrás dela, olhando nos olhos frios e calculistas. Foi então que ela revelou o motivo daquela espionagem. Queria me derrubar de vez, porque sabia que eu estava prestes a tomar algo que era dela por direito. Uma herança, uma posição na empresa da família, uma parte que ela achava que devia ser exclusivamente dela. Eu não ia ceder. A discussão explodiu, palavras afiadas como facas cortando o ar, expondo rancores, mentiras e segredos antigos que eu jamais pensei que fossem sair daquela boca. Foi quando a sirene do sistema disparou. Minha irmã tentou fugir, mas a porta trancou automaticamente. O mesmo sistema que prendera a Mariana meses atrás tinha sido atualizado. Agora era minha arma. Ela ficou presa, olhos arregalados, suando frio. O olhar dela implorava por ajuda, mas eu sabia que não podia ceder. Liguei para a polícia e esperei com o coração batendo forte, sabendo que aquela noite marcaria uma virada definitiva. Enquanto esperava, pensei em tudo que vivi, a rejeição da minha família, a traição da minha irmã, a destruição que Mariana tentou causar. Mas também pensei em mim, na mulher que resistiu a tudo isso, que se reergueu mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. Quando os policiais chegaram, minha irmã ainda estava presa, sem saída. E eu, pela primeira vez, senti que tinha tomado o controle da minha história. Mas eu sabia que por trás daquela prisão, havia muito mais para ser desvendado. Porque no jogo sujo que vivi, nunca nada foi exatamente o que parecia. E enquanto a sirene cessava e o silêncio tomava conta da casa, uma nova pergunta pairava no ar. Será que eu finalmente encontraria a paz? Ou tudo aquilo era só o começo de um jogo ainda mais perigoso? Aquela noite no evento não foi só uma prova de força, foi o confronto definitivo. Eu e minha irmã, frente a frente, cercadas por olhos curiosos, sussurros abafados e uma tensão que parecia cortar o ar. Ela estava linda, impecável, mas havia um brilho nos olhos que eu conhecia bem, o brilho da inveja, do ódio, da fome por tudo que eu tinha conquistado. E ali, naquele salão cheio de gente, percebi que aquela mulher não era só minha irmã, era o maior desafio da minha vida.
Quando ela falou que o jogo só começava, senti um fogo acender dentro de mim. O medo que me acompanhou durante anos se transformou em determinação, e a decisão foi clara. Eu não iria mais me esconder, nem fugir. Eu ergui a cabeça e respondi, com uma voz firme e clara que ecoou para todos ouvirem: então vamos jogar. A partir daquele momento, tudo mudou. Eu sabia que a estrada seria longa, que as batalhas viriam em ondas, traições disfarçadas, tentativas de sabotagem, mentiras espalhadas como fogo em palha seca. Mas eu tinha algo que elas não tinham: minha própria verdade, minha força reconstruída e a certeza de que, por mais que tentassem me derrubar, eu não iria quebrar. Nos meses que se seguiram, trabalhei duro para construir minha carreira e minha vida. Estabeleci limites claros com minha família, afastando quem me fazia mal e cercando-me de pessoas que realmente me apoiavam. Minha irmã tentou de tudo, investidas nos bastidores, boatos, até uma tentativa de me descreditar num evento importante. Mas cada tentativa era recebida com minha resposta calma, firmeza e provas incontestáveis do meu valor. Minha ex, Mariana, ficou fora dessa parte final. Ela cumpriu sua pena, e escolhemos não reatar contato. Havia perdão, mas não havia espaço para voltar ao passado. E eu finalmente encontrei paz, não porque minha família me aceitou, ou porque minha irmã desistiu, mas porque eu me aceitei. Aprendi que rejeição dói, que a inveja queima, mas que a maior batalha sempre é contra nossos próprios medos. Hoje, quando olho para trás, vejo não uma história de fracasso, mas uma história de superação. Uma história que me ensinou a importância de lutar por si mesma, de não se deixar definir pelos outros, e de construir uma vida que seja só sua. Eu não sei o que o futuro reserva. Minha irmã pode tentar voltar, a família pode continuar ausente, e o passado pode vir bater à minha porta. Mas eu sei que não importa o que aconteça, eu vou estar aqui, forte, inteira e pronta para o que vier. Porque no fim, ser rejeitada não é o fim da linha. É apenas o começo de uma nova jornada. E essa é a minha verdade.